Quando eu li o Novo Testamento, todas as vezes que eu volto em algum livro do Novo Testamento, eu percebo aqueles muitos milagres, multiplicação de pão, curas divinas, ressuscitando morto, tal, tantos milagres. E muita gente atribui a não acontecer isso hoje por conta da frieza espiritual, porque Deus não mudou, nós que mudamos, por isso que não tem mais isso, Deus faz. Porém, tem outras pessoas que entendem que isso foi para aquele momento, para Deus provar que Jesus era realmente o Messias, para ele provar o Evangelho mesmo, que é a verdade. Como que o senhor responde para a gente isso? Por que hoje a gente não fica vendo o povo ressuscitar, aleijado andar, mão mirrada, cego enxergar? Por que a gente não vê esses milagres hoje? É frieza ou era para aquela época, pastor? Bem, vamos por partes, né? Todos esses temas aí, eles se entrelaçam. Por exemplo, os sinais, os milagres ocorreram naquela época para atestar, sim, a legitimidade de Jesus como o Messias. Nós temos um exemplo claro disso quando Jesus está pregando numa casa e 4 homens levam um paralítico e desce o paralítico pelo telhado até a presença de Jesus, porque a multidão por fora impedia a entrada daqueles homens com o paralítico, e quando o paralítico chega à presença de Jesus, Jesus diz ao paralítico: vendo a fé deles, perdoados te são os teus pecados. E qual foi a reação dos doutores da lei? Uma reação, digamos, lógica. Não foi uma reação absurda. Lógica, porque para ele só Deus podia perdoar pecados. Então, agora, esse homem que nasceu aqui em Nazaré, nasceu aqui em Belém, viveu em Nazaré e agora vive aqui em Cafarnaum. Quem é esse homem que diz que tem poder na terra para perdoar pecados? Quem é esse homem? Aí Jesus responde: para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, a ti te digo, o paralítico levanta e anda. Então, aquele sinal serviu como evidência da messianidade de Jesus. Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, esquecer desse ponto e lembrar que nos registros dos evangelhos você não encontra Jesus curando todo mundo. Jesus não curou a todos. Ele mesmo menciona isso, né? Em relação ao profeta que não é honrado em sua própria terra. Jesus não curou a todos. Então, geralmente, temos outro episódio lá em João, capítulo 8, em relação ao cego, em que os discípulos perguntam: a quem pecou este ou seus pais para que ele nascesse cego? E Jesus responde: nem ele pecou, nem seus pais, mas ele está assim para que nele se manifeste a glória de Deus. Então, mais uma vez, um milagre para evidenciar a messianidade de Jesus. Isso cessou? Não. Isso não cessou. Você vai para o livro de Atos dos Apóstolos, você percebe os mesmos sinais, tendo continuidade. Agora, o grande problema hoje é que nós não olhamos os sinais da perspectiva bíblica. Os sinais se tornaram fenômenos espetaculosos. Eles servem à espetacularização. Então, hoje, se você tiver uma fila de alguém oferecendo milagres e de alguém pregando a palavra de Deus, pode ficar certo que a fila dos milagres vai ser muito maior, porque as pessoas são interessadas no milagre, em se tornarem saudáveis, etc. E a fila da Bíblia, talvez você encontre 2 ou 3, né? Então, qual é a finalidade dos milagres hoje? Ainda é a mesma. É de autenticar a nossa pregação.
é uma evidência da nossa pregação. É testemunhar a nossa pregação. Porque a salvação, ela fica assim no terreno subjetivo. Você não pode tocar na salvação. Não é? A salvação não é uma coisa que se pega assim com a mão. Não é? Ela é um fenômeno intrínseco, subjetivo. Mas quando você vê um milagre, não, diferente. Esse milagre evidencia, autentica, legitima. Então, os milagres, os sinais, hoje, devem ser vistos da mesma forma e não como fenômenos de espetacularização, como infelizmente tem acontecido. Esse é um ponto. E o terceiro ponto que a irmã mencionou. Infelizmente, com o tempo, a igreja vai se institucionalizando. Nessa assembleia que tivemos em Cuiabá, o pastor Elianai Cabral pregou, me parece que foi na quinta-feira à tarde, sobre essa questão dos dons. E por que hoje não se vê mais a manifestação dos dons? Inclusive na área da profecia. Ele fala dos dons que são mais importantes aos pastores, que é o dom da sabedoria, é o dom da ciência, é o dom de discernimento de espíritos. Tem pastores que não têm nenhum desses três dons. Me perdoe, senhores pastores, mas eu já estou na idade que eu posso dizer as verdades sem ficar temeroso em relação a caprichos humanos. Tem pastores que não têm dom de sabedoria, não têm dom de ciência, não têm dom de discernir, e o pessoal está fazendo parafernálias em sua igreja, e ele está aceitando porque está produzindo movimento, mas não está produzindo resultado intrínseco de mudança na vida das pessoas. Não é? Então, a igreja se tornou engessada, não é? Pela institucionalização, não é? Aqueles cultos, digamos, metodologizados, todo amarrado, né? Se alguém ameaça uma profecia já, hoje não tem mais, né? Mas antigamente era a campainha, né? Batia a campainha, né? E hoje não se vê. Agora, não se vê por quê? Esse engessamento mencionei. Não se vê por quê? Porque deixamos de pregar isso aqui. Inclusive, essa Bíblia aqui é de comemoração dos 100 anos da Assembleia de Deus no Brasil. Deixamos de pregar a palavra. Não se prega mais sobre batismo no Espírito Santo, não se prega mais sobre os dons espirituais, não se ensina a igreja. Os pastores se dão por satisfeitos quando tem um domingo com aquele pregador fervoroso, triunfalista, que faz aquele movimento e aparenta avivamento, mas na segunda-feira tudo é igual como Dante no quartel de Abrantes. Não há mudança. É avivamento, o primeiro resultado é mudança no coração das pessoas. Então, a grande razão, a principal razão é isso aqui, não se prega. Os novos convertidos vêm para a igreja, se convertem, e o que disse Jesus para os discípulos antes de ascender aos céus? Foi no dia da ascensão. É o último capítulo de Lucas, Lucas capítulo 24. Ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Isso foi no 40º dia, depois da Páscoa, quando Jesus ascendeu aos céus. E no 50º dia, ou seja, 10 dias depois, do dia de Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre os discípulos. Mas qual foi a ordenança? Ficai em Jerusalém, ou seja, ficai lá no cenáculo. Não saiam, porque todos nós cremos, os teólogos pentecostais creem, que o batismo no Espírito Santo é capacitação. Atos 1:8, mas recebereis o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Judeia, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então, todos cremos que é capacitação. Então, enquanto vocês não forem capacitados, não saiam de Jerusalém. E aí eu vou dizer uma coisa aqui que também vai chatear algumas pessoas. Temos hoje na igreja
crentes de 30, 40, 50 anos que nunca receberam o Espírito Santo na forma do batismo. E ninguém se importa com isso. Esses dias eu disse o seguinte: nós temos que pegar a igreja hoje, trancá-la no cenáculo, fechar a porta por fora e só sair depois que todos forem cheios do Espírito Santo. Foi isso que aconteceu lá no dia de Pentecostes. Diz lá o texto, você pode ler lá depois, não é? Não foi meia dúzia. Ninguém ficou enrolando a língua, ninguém ficou mimetizando a língua do outro, ninguém ficou lá gló, 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 como se faz aí esses batismos de Espírito Santo de orelha, né? Fala língua, fala língua, fala língua. Não. Pelo contrário, a Bíblia diz que estavam todos assentados. E veio o Espírito Santo sobre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Do YouTube as notificações dos novos vídeos.